Será que o cinema hollywoodiano começou a perder o medo de sexo? Porque no ano passado a gente teve aí o Luca Guadagnino com Rivais e Queer e a Rose Glass com o excelente Love Lies Bleeding. Três filmes aí que querem falar sobre sexo, querem falar sobre desejo, querem falar sobre tesão de maneiras diferentes, cada um ao seu próprio estilo, né? Cada um dentro da sua própria narrativa. E agora a Halina Regine vem com Baby Girl, filme que também promete tocar em assuntos aí como fetiches, prazer feminino, conhecer os limites das próprias vontades. Então é um filme que meio que promete manter essa ideia e talvez tornar Hollywood um pouco mais caliente. Mas infelizmente, se depender desse filme, a gente não vai ter Hollywood abraçando os thrillers eróticos de fato. A gente vem aí já há vários anos comentando como a gente vê algumas narrativas sendo bem mais conservadoras. Nos anos 90 a gente tinha o thriller erótico como um gênero bem alto, tinha vários exemplares que são filmes que, independente da qualidade em si, são filmes lembrados até hoje. E aí meio que Hollywood entrou numa onda mais conservadora, né? Parece que o mundo entrou numa onda mais conservadora e a gente não pode mais falar de sexo no cinema. A galera que quer ficar pulando cena de sexo, que é um botãozinho ali no streaming pra pular cena de sexo. E aí a gente tem um filme como Baby Girl, que é um filme que ele sugere uma ousadia que parece que ele nunca tá realmente apto a abraçar e nunca tá pronto pra abraçar. Os primeiros minutos do filme são bem ousados, são bem interessantes, mas aí parece que ele tá pronto pra falar um pouco sobre o assunto, pra falar um pouco sobre esses temas um pouco mais delicados, mas ele não tem aquela ousadia dos primeiros minutos. Claro que não dá pra falar também que Baby Girl é um filme que vai ficar num lugar comum dentro desses assuntos, porque ele ainda coloca uma perspectiva diferente, né? A gente tem aí uma figura mais madura em uma posição de poder e uma figura jovem que tá ali entrando no jogo ali de poder, entrando no jogo de sedução e de dominação também, né? Tem toda uma questão ali de um jogo de dominação, só que nesse caso a figura de poder, a figura mais velha, é a mulher que é interpretada pela Nicole Kidman. Então não dá pra dizer de fato que Baby Girl é um filme muito lugar comum, porque ele tem algo a acrescentar, ele tem essa dinâmica da mudança de poder, mas pra gente tá falando desse cinema que tá vindo de uma onda muito conservadora e parece que tá tentando quebrar isso, ainda assim é uma obra que acaba ficando num terreno perigosamente morno, porque nunca consegue de fato abraçar toda a ousadia que vem sendo sugerida, né? Aquele filme que ele tava causando um barulho, eu até esperava que ele seria muito mais sexy, muito mais sensual, talvez um pouco mais explícito. E não é necessariamente sobre a questão das cenas, sobre a questão de como a diretora filma as cenas, mas realmente sobre a questão do texto, sobre como ela tem a dizer sobre o que ela quer falar. Então, assim, é um filme que ele sugere aquela ousadia realmente, mas ele nunca tá ali pra abraçar ela completamente, ficando no meio termo que pode incomodar, principalmente quem tá indo com a expectativa de que é esse filme que vai quebrar alguns paradigmas, já que parece que teve muita gente que ficou impressionado com toda a ousadia de Baby Girl. Na obra a gente tem aí uma CEO de uma empresa de tecnologia, a Home, interpretada pela Nicole Kidman. Ela acaba participando de um programa de mentoria ali com um rapaz que é um novato na empresa, interpretado pelo Harris Dickinson, e se vê em um jogo de poder e dominação envolvendo, claro, né, um jogo sexual entre os dois. E se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita já para se inscrever se não por aqui e deixa um like nesse vídeo para fortalecer bastante, eu tô sempre falando de cinema aqui no canal. E se você quiser me ver falando mais de cinema, de séries, livros e outros assuntos, também vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links no comentário fixado. E bora falar hoje aí de Baby Girl, filme da Halina Regine, que promete, pelo menos aí promete, ser um filme bem ousado, bem caliente e que vai tocar em alguns assuntos um pouco mais delicados sobre fetiche e prazer. E eu acho que o grande problema de Baby Girl talvez seja justamente toda a lógica da ousadia sugerida. Ele não tá tão bem resolvido com as questões sexuais que ele quer abordar, porque ele toca em assuntos de fetiche, né? Principalmente a questão ali do jogo da dominação entre uma pessoa mais velha que tem o seu marido, tem suas filhas, e um rapaz mais novo que não tem muito a perder, mas que aí eles se envolvem. E toda essa questão que poderia ser muito bem elaborada, principalmente para falar um pouco mais sobre fetiche, né, para falar, se aprofundar nisso,
acaba ficando ali pelo meio do caminho, quando o filme decide não se aprofundar disso e fica ali com algumas cenas de sexo que, beleza, são cenas ainda bem filmadas, ainda tem o seu teor mais sensual, mais provocativo, mas que nunca realmente se encaixam com o que o texto tem a dizer, né, com toda a ousadia do texto. Longe de falar aqui, que apontar que as cenas sexuais aqui, as cenas entre a dupla principal, são cenas gratuitas. Eu acredito que não é o caso de Baby Girl, só que o grande problema é que o fato de como o texto não acompanha aquela ousadia, né, então a ousadia fica muito ali no campo da imaginação e a diretora não se aprofunda nessa ideia, as cenas, por mais sexy que possam ser, elas nunca se tornam realmente marcantes e nunca se tornam realmente ali algo relevante pro assunto que ele tá abordando. E aí a gente vê como a ideia do jogo de poder que a Halyna Regina vai desenhando no decorrer do filme, ele vai ali pro campo do sexo, mas ele vai se estendendo para outras questões. Afinal de contas, a gente tá falando de uma situação bem delicada, já que tá rolando esse caso dentro da empresa, né, que também cria-se uma camada maior, cria-se em teoria uma camada de adrenalina, mas começa a entrar em um campo perigoso e até bem conflitante, bem controverso, quando a gente tem algumas cenas que sugerem quase uma coerção, né? Sugerem quase ali uma chantagem. Afinal de contas, a personagem da Nicole Kidman, que em teoria deveria ser a maior beneficiada, ela que tá descobrindo os fetiches, ela que tá descobrindo o próprio prazer, né? Sobre o próprio prazer, mas ela acaba se envolvendo em uma situação que é completamente desvantajosa para ela e ela fica quase como uma vítima dessa situação. Para um filme que ele tem essa ousadia, até mesmo na troca dos papéis, né? Até mesmo na lógica para tirar do lugar comum e colocar a mulher no centro, a mulher ali na posição de poder, toda essa lógica que sugere ou monta uma chantagem pode jogar muito contra a ideia de Baby Girl, já que toda a lógica do jogo de poder, toda a lógica da dominação, que deveria ser aquela coisa aceita por todas as partes, onde tá todo mundo na mesma página, se torna algo bem incômodo. Fica algo que realmente fica muito na base da chantagem, e isso acaba tirando um pouco dessa lógica, um pouco desse gostinho da gente estar assistindo esse jogo de poder, esse jogo ali de prazer, de fato. Isso acaba sendo muito piorado pela forma como o filme vai trazendo outros personagens que não necessariamente participam dessa dinâmica de uma maneira direta, como outros funcionários da empresa, ou até mesmo o marido do personagem da Nicole Kidman, que é interpretado pelo Antônio Bandeiras. Mas aí o filme ele vai fazendo ali uma maçaroca que ele não consegue realmente trazer uma função narrativa para esses personagens. Toda vez que tentam usar esses personagens para agregar em algo da narrativa, o tiro meio que sai pela culatra. Então a gente tem, por exemplo, todo um discurso feminista de uma personagem que também se coloca numa posição meio escrota com a personagem da Nicole Kidman. Então ele tá ali no texto, ele tá ali em palavras que também soam meio vazias, já que as atitudes da personagem não condizem exatamente com as palavras que ela traz. E a própria função do marido da protagonista, interpretado pelo Antônio Bandeiras, acaba sendo basicamente indireta, assim, o personagem que não tem nada a agregar e nem consegue trazer um certo tom mais dramático. A gente não abraça o sentimento de urgência que deveria ser trazido ao filme por causa das relações, né? Afinal de contas, toda a relação da Nicole Kidman envolve uma traição que em nenhum momento parece realmente algo relevante aqui. Não agrega nada pro lado dramático, não agrega em nada pro lado mais do prazer, né, da ousadia que deveria ter aquela relação, e ao mesmo tempo também não consegue criar uma camada para trazer algum diálogo, um outro ponto de vista pro casal, né? A própria filha da personagem, ela tem um papel mais interessante quanto a isso, quando ela comenta sobre o próprio relacionamento que ela nutre com a namorada, e como elas se comportam quanto ao desejo, quanto à questão de outras pessoas. Então até isso consegue, que a maneira de diálogo consegue dar uma agregada em todo o drama, né, toda a força motriz de Baby Girl, mas a presença do marido, que deveria ser muito mais importante, que deveria pelo menos causar um sentimento mais conflituoso, da gente estar se perguntando se aquela ideia, por mais que ela esteja buscando o próprio prazer, por mais que ela esteja buscando se conhecer, aquilo deveria ser certo, errado. Tudo isso meio que vai por água abaixo. Por boa parte do filme, ou é irrelevante, ou quando tenta se tornar relevante, traz um sentimento de indiferença, porque a gente acaba não se importando muito. São problemas narrativos que eu acho que incomodam, justamente porque Baby Girl deveria ser esse filme mais ousado, deveria ser esse filme que ele deveria abraçar o tema que ele quer falar. Se ele quer falar sobre fetiche, que abrace isso e fale mais sobre isso, né? Fale de uma forma mais completa, fale de uma forma um pouco menos vergonhosa, talvez. Então todas essas relações, todas essas questões mais adjacentes
elas não funcionam pra deixar a parte mais tesuda do filme realmente tesuda de fato. Acaba fazendo com que Baby Girl seja esse filme que fica ali pelo meio do caminho. Não é aquele filme realmente que vai passar batido, afinal de contas a gente tem uma baita atuação da Nicole Kidman principalmente, mas é um filme também que não vai se tornar tão marcante e acaba sumindo um pouco quando a gente tem outros exemplares recentes, como os que eu citei no começo do vídeo, que falam de tesão de uma maneira muito mais incisiva, de uma maneira muito mais assertiva e que parece que tem algo a dizer e com vontade de falar. Com a Nicole Kidman acaba sobressaindo ao filme, mas parece que não é uma tarefa muito difícil, já que todo o restante da obra parece que nunca está à sua altura de toda forma. Então, para Baby Girl, nota 6. É um filme que eu queria ter curtido bem mais. Eu acho que ele é um filme que ele trazia ali uma expectativa. Nicole Kidman já tinha ganhado um prêmio de atriz no Festival de Veneza, um prêmio completamente merecido. Eu acho que a atuação dela é realmente o ponto alto do filme, mas é um filme que nunca consegue acompanhar. Quando a gente tá lidando com uma Hollywood que tá ali muito conservadora, tentar dar esse passo em frente, mas parecer que tem medo de ser realmente ousado, ser verdadeiramente ousado, acaba sendo um passo bem em falso. Justamente que o filme ele acaba soando muito apagado, principalmente quando a gente coloca aí lado a lado com filmes como Rivais e Love Lies Bleeding, que sim, eu não cansei de citar eles aqui, porque eles são bem mais interessantes no que ele se propõe. Principalmente na lógica do tesão, quando ele tenta aplicar isso às suas respectivas narrativas. Mas você viu Baby Girl? Você já assistiu esse filme? O que é que você achou? Ou qual a sua expectativa? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.